Sabe, eu vou tirar, eu estou com um pouco de calor. Obrigado. Eu acredito que, mesmo sendo um assunto aparentemente destoando de tudo que a gente está vivendo, você vai entender no final que faz todo sentido e Deus está colaborando. O que Ele está querendo hoje de você é que você vá lá, toma um banho, vista a roupa e fique pronto, para que Ele possa passear com a gente. Amém? Eu quero começar por algo que eu sempre falo, talvez você já me ouviu falar, e eu vou começar por essa história, que é Gênesis 1:1. A gente começa a olhar lá em Gênesis 1:1 sobre a criação do mundo. Deus, Ele criou, a princípio criou Deus os céus e a terra, e depois fez separação do céu, da terra, da água, do mar. Depois Ele criou as árvores, criou os animais. E sabe, cada etapa dessa que Deus ia fazendo, Ele finalizava assim, disse Deus que isso era bom. E todas as etapas, Ele finaliza uma etapa falando, disse Deus que isso era bom, e disse Deus que isso era bom. E no finalzinho de Gênesis 1, Ele começa a falar que vai fazer o homem. E aí Ele começa a entender que queria fazer o homem, e foi lá e fez o homem, só que aí Ele fala uma outra frase, Ele fala, a Bíblia fala, viu Deus que isso era muito bom. Sabe, eu queria trabalhar com você em cima disso, porque quando a gente começa a entender e falar sobre Gênesis 1:1, dá a impressão mesmo que Deus Ele criou o céu, a terra, a água, os animais, as árvores, tudo que nele há, as frutas, tudo, e daqui a pouco Ele parou e se deparou com aquele cenário lindo e maravilhoso. E aí Ele teve um problemão e falou assim, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Isso aqui é uma obra de arte, mas o que eu vou fazer com tudo isso? E aí dá a impressão para a gente que Ele falou, tive uma ideia. Vou criar o homem vai cuidar disso aqui para mim. Só que a Bíblia ela trata com a gente diferente disso. E quando a gente não tem entendimento, passa-se de uma historinha dessa, que Deus não tinha o que fazer com a terra e criou o homem. Então eu queria que você começasse a abrir comigo em Efésios 1. Efésios 1, a partir do versículo 3, por favor. A gente vai mexer algumas coisas hoje aqui, eu tenho certeza que você vai ser impactado por Deus. Vai ser impactado por Deus. Aleluia. Efésios 1:3. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por... Calma aí, está muito perto. Eu vou abrir aqui mesmo, está muito perto. Essa tela está me atrapalhando, essa tela desse tamanho. Efésios 1:3. Eu vou ler aqui na versão, na NVT. Todo louvor seja dado ao Deus, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Você consegue entender isso? Que muda todo o cenário agora? Muda todo o cenário. Então eu vou contar a mesma história para você que eu contei agora em 1 minuto e meio, mudando todo o cenário. Deus, ele tinha um projeto de criação do mundo. E Ele começou a analisar esse projeto. E Ele foi lá primeiro. Ele criou o ser humano. Ele nos criou, Ele tinha um projeto para nos criar. E ali, com aquele projeto que Ele tinha de nos criar, Ele começou a entender como que Ele faria a criação do mundo. E aí Deus, Ele vai lá, Ele cria o mundo e faz a separação do céu, da terra e da água. Aí Deus olha e Ele já começa a imaginar esse projeto, eu e você, brincando na água, correndo na terra. E Ele começa a falar, nossa, como isso é bom. Aí Ele continua organizando as coisas, e Ele vai lá e começa a criar os luminares, a lua, o sol para clarear durante o dia, a lua para clarear durante a noite, as estrelas, e Ele já começa a visualizar o filho dele ali. A gente tem que entender que o que Deus estava fazendo é gerando um lugar para a gente ficar. Hoje, se eu vou colocar um parâmetro, uma mãe grávida, quando ela está esperando o filho, ela procura sempre os melhores lugares para colocar o filho dela quando ele vier. Essa mãe, ela vai lá junto com o pai, ela vai lá e começa a organizar e criar o quarto. Existe até famílias que mudam o quarto sem o bebê chegar. Muda, daqui a pouco fala assim, esse aqui não é o melhor, vou pintar de novo. E mudam de novo o quarto sem o bebê chegar. Então, imagina você que tem filho, ou que você que não tem filho, quando vai ser quando seu filho chegar? A esposa está grávida, ou a mulher está grávida, e aí você começa a pensar assim, aonde eu vou colocar esse filho?
E aí você vai nas lojas, nas melhores lojas para escolher o berço. Você vai nas melhores lojas para escolher as roupas. E cada presente que você ganha é especial. Porque está vindo de uma pessoa especial para o seu filho que vai ser especial. Sabe, tem até uma brincadeira do primeiro presente que o filho recebe. Você consegue entender agora que a história está mudando de cenário? Que Deus ele estava nos gerando, ele tinha uma imagem aqui que ele queria nos fazer. E ele começa a gerar, a organizar aonde que nós ficaríamos. Então ele começa a estruturar a terra. Aí daqui a pouco ele coloca o sol para brilhar durante o dia, a lua para clarear durante a noite, as estrelas, e ele começa a fazer as árvores. E eu imagino que quando ele está fazendo as árvores, as frutas, ele começa a imaginar, isso aqui vai ser bom para ele, isso aqui vai ser bom para ela, isso aqui vai ser delicioso, isso aqui vai ser... E quando ele termina aquele ciclo de criação, ele olha o desenho que ele tem, uau, isso é bom. Isso é bom. E continua criando. E aí quando ele começa a criar depois os animais para que a gente dominasse os animais, e ele começa na estrutura e fala assim, nossa, que legal, vai ser muito legal, Adão brincando com um leão, vai ser extraordinário. Vai ser extraordinário, o pastor Roberto brincando com os leões, com o macaco, olha só isso, vai ser extraordinário. Ele tem uma imagem aqui que ele quer criar um cenário para que as pessoas vivam, para que nós vivamos. E aí ele começa a olhar aquilo, e ele termina lá tudo e fala assim, nossa, como isso é bom. Mas agora a gente vai chegar na criação, porque tudo que a gente fez foi para esperar o bebê. A mãe, ela faz todo aquele cenário em casa para esperar o bebê. Se o bebê não vier, não tem lógica nenhuma, o mundo está criado. Todos os adereços, os brinquedinhos, é para que o nenê venha em conforto. Ele seja bem sucedido naquele lugar. E Deus ele começou a criar tudo. Criou o rio, os braços, criou tudo para que viesse a criação. E daqui a pouco eu imagino que Deus ele ajoelha no chão e começa a criar do barro o homem, a criação. E eu imagino ele passando ali o tempo, organizando, criando e fazendo. E a hora que ele olhou aquele boneco ali, na hora que ele olhou aquele boneco, ele pensa assim, nossa, como ficou bom isso. Ficou perfeito. Mas agora tem a diferença. Fôlego de vida. Tudo que está dentro do próprio Deus para dentro da gente. Fôlego de vida. E aí ele cresce o homem, e ele levanta o homem. Quando ele levanta, ele olha assim e fala, nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Tudo que eu criei vai se encaixar certinho aqui. E daqui a pouco ele criou a mulher e está tudo extraordinariamente bem feito. Você consegue entender que o cenário é diferente? Você consegue entender que tudo foi criado para nos abençoar? Que foi criado para me abençoar e te abençoar? Você consegue entender o cenário? Uma história bem contada, ela faz toda a diferença. E é isso que eu estou fazendo com você aqui. Eu estou tentando te mostrar que o Pai pensou em mim e você antes de qualquer coisa. Só que também existe um outro critério na nossa cabeça, que talvez a religião colocou, que o Pai pensou na gente. Isso também está errado. O Pai pensa na gente. Eu penso nos meus filhos diariamente. Eu penso nos meus filhos todos os dias e todas as semanas, como eu posso melhorar a vida deles. O nosso Pai, ele não é diferente. De fato, a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Eu não sei se você entende, mas quando ele assoprou, que deu fôlego de vida ao homem, simbolizando a gente hoje aqui, é o mesmo fôlego de vida, eu não sei se você consegue entender aonde ele nos colocou, que lugar que Deus tinha preparado para a gente e colocado a gente. Eu não sei se você consegue entender. Sabe o que é Deus? Deus é aquele ser maior, que existe pessoas que não acreditam, mas a hora que a coisa aperta, fala graças a Deus. Deus é aquele ser que muda tudo, que mata pessoas, ou que fere pessoas. É esse ser que faz o que ele quer. O que o mundo tem hoje de parâmetro de Deus é que nós somos um fantoche. E Deus está lá em cima com uma brincadeirinha, falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então Deus é esse ser maior, de tudo, que pode e despode. Agora você consegue entender que esse ser maior, que é uma imagem errada que eu disse aqui, claro, esse ser maior, ele se importa comigo e com você, e que ele colocou parte dele dentro da gente? Parte dele veio para dentro da gente. De fato, que a Bíblia nos dá um parâmetro gigantesco de conduta. E aí eu falo, eu não consigo isso. Não, Deus já colocou dentro de você e dentro de mim. Deus já colocou dentro da gente, já está dentro da gente. Faz toda a diferença isso, faz toda a diferença. E o que a gente precisa entender é que Deus ele criou sim esse cenário para uma etapa da nossa vida. Só que essa primeira etapa da nossa vida, com o pecado,
ela deixou de existir. E aí, Deus, que gosta de ter relacionamento com os filhos, ele vai lá diariamente ter relacionamento com Adão e Eva, e um dia ele chega lá e não encontra. E aí ele começa a procurar, ele não encontra, ele começa a procurar, e ele fala assim: Adão, Eva, cadê vocês? Nós estamos atrás da árvore. Por quê? Porque estamos nus. Eu acredito que Deus muito bravo nessa hora. E falando assim: quem te falou isso? Com quem vocês estão conversando? Quem te mostrou que vocês estavam nus? Realmente, vocês estavam expostos, mas exposto a tudo que eu posso te dar. Mas quem foi que te contou essa mentira que vocês estão nus? E ali caiu. Ele caiu, ele trouxe um peso para toda a humanidade, que nós sabemos bem disso. E Deus, ao passar dos anos, ele vem tratando e vem tentando a restabelecer essa união, esse convívio. E ele vai lá, ele vai em Abraão primeiro e tenta fazer isso. Mas Abraão não consegue. Daqui a pouco ele vai em Moisés e vai indo, chega em Noé e tudo acontece. E Deus ele não consegue uma pessoa aqui na terra para estabelecer esse convívio que nós perdemos com ele por conta do pecado. Só que pensa comigo, o que a gente tem que entender de Deus, antes, sem olhar a Bíblia no nosso Novo Testamento, que nós temos um parâmetro de Jesus, é lá atrás. Pensa comigo, o que Deus fazia diariamente? Ele ia ter comunhão com Adão. Isso é um parâmetro gigantesco para a gente. Você fala com Deus todos os dias? Você reserva um tempo para tratar com o papai todos os dias? Você direciona a sua vida perguntando para ele direções e tudo mais? Sabe, eu tenho filhos, eu tenho meu filho. O meu prazer é conversar com meu filho todo dia. O meu prazer é quando ele chega perto e ele tem alguma dúvida que eu vou ter prazer em satisfazer, em organizar aquilo e falar para ele o certo. Eu tenho tempos na frente dele, anos de vida na frente dele. E eu sei que uma direção minha pode livrar ele de muito problema. Mas o que acontece hoje é que o ser humano, não vou falar nem o cristão, vamos falar o ser humano. Ele está indo no caminho e ele vê uma casca de banana. E o primeiro pensamento que vem na cabeça dele é: vou cair de novo. Por que vou cair de novo? Porque já caiu 1, 2, 3, 10 vezes. Não estou falando em cair em pecado, mas vai escorregar naquilo. Às vezes a gente não consegue ter o discernimento e entendimento que uma casca de banana vai nos derrubar. E quando a gente começa a ter relacionamento com Deus, a gente começa a entender quem nós somos. E a primeira coisa que ele fala é que nós somos inteligentes. E aí ele começa a dar alguns parâmetros para a gente e na nossa vida. E aí ele tentou fazer alguns relacionamentos com os mártires no Antigo Testamento e não conseguiu, não deu certo. E ele teve um plano extraordinário e magnífico. Vou enviar meu filho. E Jesus veio na terra. E Jesus veio na terra e ele passou aqui por 3 anos e meio nos ensinando aonde nós deveríamos andar, a forma que a gente deveria andar. Jesus ele veio aqui na terra e ele é como se ele pegasse na nossa mão. Se a gente for ler as escrituras, pensando que ele estava nos ensinando mesmo como andar, é como se ele pegasse na nossa mão, ó, desvia dessa casca de banana, passa para lá e vamos aqui. Isso aqui não adianta nem você pedir para o pai, porque eu mesmo já te dei autoridade para você pisar. Isso aqui, não precisa nem organizar, porque as doenças depois que eu morrer, que é esse tempo de hoje, você vai ter autoridade para expulsar as doenças. Você vai ter autoridade para cuidar dessas coisas. Mas isso aqui você tem que se entregar ao Pai. Porque é só Ele que é capaz de cuidar. Você entende que existem algumas coisas que a gente tem que fazer, mas existem algumas coisas que só Deus faz. De fato, que se a gente trocar de lugar com Ele, nada vai dar certo. Se eu quiser que Deus faz a minha parte, e eu tentar fazer a parte dele, nada vai dar certo. Então a gente precisa ter um entendimento que nós somos responsáveis pela nossa vida. E Deus ele é responsável também pela parte que Ele designou para que Ele faça. Existem algumas coisas na terra, aqui na terra, que Deus não vai descer para fazer. Jesus ele veio aqui, ele andou por um tempo na terra, ele morreu. Quando Ele ressuscitou, Ele nos deu um nome. E esse nome Ele nos deu para usar como a gente precisa usar. E esse nome ele é o nome que tem a maior autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. E só que às vezes a gente olha as situações acontecendo e a gente vai lá, pai, 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 pai. Não é para Deus. Às vezes é para a gente. Muitas coisas hoje em dia é a gente que tem que organizar. E é sobre isso que eu vim falar. Quando a gente começa a entender quem é nosso pai, o que Ele fez para nós, o lugar que Ele nos colocou,
muda. Sabe, quando a gente começa a entender paternidade, muita coisa na nossa vida vira secundário. Quando a gente começa a entender o carinho que Deus tem por nós, muita coisa na nossa vida fica para segundo plano. Muita picuinha, muita coisa pequenininha, muito bubuzinho, fica para segundo plano. Obrigado. Fica para segundo plano. Muita coisinha dessa que vai amarrar, enroscar a nossa vida, a gente fala, eu não preciso brigar por isso. Eu não preciso. Jesus já me salvou lá, isso aqui é uma bobeirinha. É mais fácil eu conversar com o pastor Emerson e está tudo resolvido. Por que eu estou brigando? Só que a gente precisa entender isso. E eu creio que hoje Deus vai colocar alguns parâmetros para a gente entender de fato algumas coisas dentro disso, para que a gente possa ajudar as pessoas. Nós estamos num tempo no nosso mundo onde muita coisa ruim está acontecendo. Onde realmente o diabo está conseguindo fazer bagunça demais. Onde pessoas estão morrendo sem precisar morrer. Onde pessoas estão se matando sem necessidade nenhuma para isso. Mas quando a pessoa não tem uma revelação de quem é Deus e de quem ela é em Deus, aí vem um problema. Aí vem uma falta de dinheiro ou alguma circunstância. O que essa pessoa faz? Pula da ponte. A gente tem diversas pessoas que a gente já ouviu falar que pulou da ponte, ali se matou. Por quê? Porque não entendem quem é Deus nela e quem elas são em Deus. Só que o que acontece? Quando a gente consegue entender, muda o sentido. Muda o sentido. A gente tem muita palavra agora nesse tempo, do final do ano para cá, sobre provisão. As coisas vão acontecer. A gente tem muita palavra nesse tempo sobre 10 anos em um, sobre as coisas acontecer velozmente, rapidamente. E essa igreja ser impactada com isso. Coisas sobrando. Sim, a própria vida de Deus, isso está muito certo. Está muito bom. Mas o que eu disse para você, que eu tinha falado com o pastor Vinícius, é que quando a gente começa a falar essas coisas, é para mim chegar aqui e te motivar. Eu já fiz isso, eu sei fazer isso. Eu posso te motivar para você para correr aqui. Mas eu acredito que Deus está tentando tratar numa área na nossa vida para que a gente consiga entrar nesse tempo de velozmente. Você consegue entender isso? Talvez Deus esteja tentando colocar aos nossos olhos, porque Ele tem falado de finanças. E Ele tem falado muito de finanças e as coisas estão acontecendo. Só que as pessoas que elas estão fixadas os olhos nas finanças, seja ele cristão ou não, ele não tem prazer de vida nenhum. Olha, pessoas ricas que andam em depressão. Pessoas realmente muito cheias de dinheiro que andam em depressão. Por um outro lado, você deve ter conhecido alguém assim. Todo lugar tem alguém assim. Uma pessoa que ganha pouco, que ganha lá seu salarinho e meio pouco, e que é organizado. E essa organização na vida dessa pessoa vai fazer ela conseguir viajar no final de ano, ela ir para o clube no final de semana, ela ter uma casa própria, ela ter um bom carro. Vocês conhecem uma pessoa desse jeito? São pessoas organizadas. E eu creio que Deus, Ele precisa organizar algumas coisas na nossa vida para que vai chegar uma multidão. Deus não está brincando de chegar à multidão. Deus não está dando visão e sonho à toa. Só que se chegasse uma multidão hoje, com muitos problemas para a gente cuidar, porque a igreja, ela é saúde, a igreja é como se fosse um hospital. Pessoas vão chegar aqui com problemas. A gente estaria pronto para resolver o problema? Sabe, você tem uma boa liderança nessa igreja. Você tem pastores hoje que estão torcendo para você chegar e abrir seu coração. Que alguma coisa Ele vai ter de Deus para te falar. De fato, nós não temos todas as perguntas, mas nós queremos que vocês nos procurem para a gente te ajudar a ter uma boa vida, a ter uma vida plena em Cristo, em Deus. Só que a gente colabora, a gente sabe que quem vai mudar a sua vida é Deus. Eu sou um canal. E eu sei também que existe uma unção para que isso aconteça. Uma vez eu conversei com o meu pastor lá atrás e veio uma bomba para ele resolver. E ele resolveu aquilo, depois de um tempo eu conversando com ele, eu falei... Cara, como que você conseguiu pensar nisso nessa hora? Ele falou, cara, tem uma unção sobre mim, eu sou pastor. Eu sou pastor, tem uma unção, Deus derramou uma unção para mim, para eu passar nisso, eu acredito nisso. E eu preciso que você acredite nisso também. Tem muitas coisas nas nossas vidas que a gente passa por falta de sabedoria. A gente poderia procurar o líder, o pastor e organizar aquilo. Sabe por quê? O pastor ele é criado por Deus para cuidar das nossas vidas. O pastor ele é criado por Deus, tem uma unção derramada sobre a vida deles para cuidar das nossas vidas. De fato, que como ele está na igreja, o pastor Edson ou o pastor Vinícius aqui há 10 anos aqui na nossa igreja só, ele já pegou muitos casos que ele já sabe, que é a casca de banana.
que ele está vendo você andando para lá, não precisa talvez nem uma interpretação divina, sabe que vai cair, porque isso é experiência do tempo. E que ele pode te tirar, ó, com o estalo de dedo ele te tirar daquela situação. Por um outro lado, nós estamos aqui para cuidar da sua vida. Nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para fazer você ir mais longe, nós estamos aqui para realmente fazer com que a vida de Deus, a vida do Pai, flua através de nós para você. Só que pensa comigo, Deus, Ele quer me ver bem. Só que Deus, Ele quer ver você bem também. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele não tem só a gente de filho. Deus tem uma infinidade de filhos. E Ele precisa que a gente acrescente na vida dos outros. É aí onde está toda a diferença. O que você está fazendo hoje que está mudando e impactando a vida das pessoas? O que você está fazendo hoje que está colocando as pessoas num patamar mais alto ou num caminho mais correto? Você sabe que como um cristão, as pessoas estão olhando para você? As pessoas estão analisando a sua vida? Se você cair, fala, coitadinho do crente. Nossa, ele dedica a vidinha dele lá na igreja e as coisas deu errado. Coitadinho. Quem falou que você é coitadinho ou que eu sou coitadinho? Isso é uma visão errônea. Você é vivo, filho do Deus vivo. Você é filho do cara que é o criador de tudo isso. É o cara que pode realmente impactar todo mundo. Você é esse cara. E as pessoas estão olhando como coitadinho. Só que por um outro lado, se as coisas derem certo e fluir, e você vai ver. A hora que ela tiver um problema, ela vem procurar. Imagina aqui, criar um cenário. Só você é cristão na sua casa. E você faz as coisas com coerência. Você faz as coisas direitinho. Tem um problema, tem alguém doente, vai lá correr em você e falar assim, pastor, irmão, olha aqui para mim, porque na verdade eu fui no médico hoje e tem um câncer na minha mama, olha aqui para mim que nunca foi na igreja, mas você é o canal, você é o braço estendido lá, só que o que importa é a nossa conduta de vida. Se a gente viver a nossa vida aleatoriamente, do jeito que a gente quiser, a gente não impacta ninguém. Só que se a gente viver a vida do jeito que Deus quer, muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar, muita coisa vai entrar no lugar e no eixo. Sabe, talvez você pode estar pensando assim, a minha vida, eu já tentei e ela não mudou, não é rapidamente. Você precisa estruturar a sua vida para que as coisas fluam. Você precisa estruturar a sua vida, colocar um parâmetro e organizar para que as coisas fluam. Em 2018, eu não lembro a data, mas foi 2018. A gente estava no outro prédio ainda, e eu estava com muitos problemas. Muitos problemas, de fato, que eu não conseguia sair dos problemas. Uma vez eu usei uma interpretação, eu nadava para ficar boiando no rio. Não era para correr para a borda, de tanto problema, porque era problema para cá, problema para lá, eu não conseguia sair daquilo. Aquilo realmente estava mexendo comigo. E eu estava na igreja sentado, mais ou menos aqui onde a Érica está, e o pastor Tiago Borba estava pregando na igreja, lá no outro prédio. O Tiago Borba é o pastor presidente da sede hoje do Verbo da Vida, lá em Campina Grande. E ele pregou uma boa mensagem, e no final ele foi orar para finalizar a mensagem. No que ele foi orar, ele começou a fluir em Deus. E ele começou a dar uma palavra de conhecimento. E ele falou assim, eu estou falando para alguém aqui. A sua vida hoje pode estar um bagaço, pode estar destruída, mas você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua vida, você não pode deixar o diabo fazer isso. Basta um posicionamento seu, que você vai ver as coisas acontecerem. Eu estou ali falando assim, ele está falando comigo. Basta um posicionamento seu. Só que esse posicionamento seu, você não vai ver as coisas amanhã estarem diferentes. Só que você vai começar a mudar por dentro. Quando você começar a mudar por dentro, você vai ver as coisas por fora acontecerem. E eu estou olhando ali, ele deu uma palavra de conhecimento de mais ou menos uns 5 minutos. Depois eu corri para o Facebook, eu assisti isso. Está lá no Facebook, periodicamente eu vou assistir isso, porque vou lá e assisto isso, porque isso mudou e impactou minha vida. Sabe, naquele dia, o cenário era todo bagunçado, mas uma pessoa de Deus, através de Deus, mudou a minha história de vida. Me posicionei e falei, é exatamente isso que eu quero. Sabe, eu sabia, eu já tinha feito rema, eu sei de doutrina, eu sabia que eu precisava de um posicionamento meu, mas o que estava acontecendo ali precisava de alguém me chamar a atenção. O que está acontecendo?
Não que pessoas não chamaram a atenção, eu tenho um pastor, eu sou pastoreado, o meu pastor está junto comigo, ele sabe de todas as coisas que acontecem na minha vida, mas ali foi um toque de Deus. Quando é um toque de Deus, meu irmão, faz toda a diferença, impacta a nossa vida e muda o nosso destino. Sabe, naquele dia, eu olhava o cenário assim da minha vida. Por onde eu começo? Eu falei, eu preciso começar. E decidi, organizei isso. Só que isso é organização, isso pede isso. Isso pede isso, isso pede isso. Daqui a pouco, minha vida inteira está planejada para organizar. Planejada para organizar. E eu estou pensando assim, mas quando que isso vai resultar do lado de fora? Porque as pressões vêm. Quando o diabo vê o que você se posicionou, aí que ele ataca de verdade. Ele não tem dó de você não, meu irmão. Ele não tem dó de mim. Ele sabe o potencial que você tem. Mais do que ele acredita na gente mais do que a gente mesmo. Ele sabe que se deixar crescer, acabamos com ele. E quando a gente está lá enroscado, ele vem. E eu estou pensando aqui, quando as coisas vão acontecer por fora? Você sabe, se naquele dia me tivessem falado que 3 ou 4 anos depois, minha vida estaria hoje aonde está, eu teria feito tudo com mais força. Tudo com mais força. Eu não imaginava que minha vida ia chegar no patamar que chegou hoje apenas em pouco tempo. E eu começo a olhar as situações e começo a analisar e pensar, caramba, meu Deus, olha onde eu cheguei em você. Você é muito bom, a graça dele me abraça, me abrange, é extraordinário. Mas você sabe, eu começo a olhar o cenário das coisas que ele está falando, das coisas que estão fluindo do palco, do que ele tem colocado no nosso coração. Tem uma multidão chegando. E ele precisa de pessoas prontas rapidamente para ajudar. Eu não sei se você consegue entender, mas 200 pessoas que tem nessa igreja é pouco para cuidar da multidão que vai vir. Meu irmão, a gente fala de multidão, talvez você deve estar pensando, não, um dia vai chegar, não é um dia não, é 10 anos em um. A gente pode finalizar esse ano fora desse prédio. A gente pode finalizar esse ano fora desse prédio, ou com esse prédio alargado para o lado, sei lá. A gente tem que fazer a nossa parte. Acabei de falar sobre nós e Deus. A nossa parte é cuidar bem das pessoas que vêm. Mostrar Jesus e Deus para essas pessoas. E um lugar novo, é Deus quem arruma. E as pessoas virem, é Deus que coloca. A gente vai fazer a nossa parte, estruturando e ajudando as pessoas que entram aqui. Quando a gente começa a entender que Deus tem velocidade nas coisas dele, a gente começa a acordar diferente. Eu, como você, a gente tem motivo o dia inteiro para ficar bravo e para desviar. O dia inteiro a gente tem motivo. Até mesmo o nosso pastor tem motivo o dia inteiro. Mas você sabe que é uma decisão nossa? O que você faz com o seu dia? Como você levanta da cama? Hoje eu levantei do pé esquerdo. Então começa a traçar seu dia com as palavras, que você vai ver que não tem nada a ver levantar com o pé esquerdo ou com o direito. Que a sua boca é que vai traçar e organizar seu dia. As pessoas que se agregam a você, quando você está no trânsito indo trabalhar, que te fecha. Como que você reage a isso? Você xinga ela? Você entende que somos nós que organizamos o nosso dia? Consequentemente, a nossa semana, nosso mês e nosso ano e nossa vida? Você consegue entender que isso está em mim? Só que eu preciso estar estruturado para cuidar de pessoas. Imagina agora se Deus ele coloca alguém perto de mim para andar junto comigo. Só que eu estou desestruturado. Você dois, perdido. Não tem lógica nenhuma, Deus não vai fazer isso. Então quando eu começo a olhar uma palavra dessa, que Deus pediu para eu falar aqui hoje, está tudo alinhado com o crescimento da nossa igreja. Está tudo alinhado, ele vai sim fazer a parte financeira, ele vai trazer o crescimento, só que ele vai trazer pessoas. Sabe o que significa? Crescimento, dinheiro, aumento, é para cuidar de pessoas. Porque se não vier pessoas, é a mesma coisa da mãe que preparou o quarto e o neném não chegou. Não tem sentido. Não tem sentido a nossa vida se não for ajudar e cuidar de pessoas. Dia a dia nós temos diversos relacionamentos na nossa vida pessoal, com pessoas que a gente vê todo dia, ou pessoa que a gente vê uma vez por semana, ou pessoa que a gente nunca viu na vida e nunca mais vai ver. Que legado você vai deixar nessas pessoas? O que você vai imprimir nessas pessoas? O que você vai colocar de base para essas pessoas, para elas entenderem que eu sou um homem de Deus? Eu ouvi uma frase uma vez que me impactou, e isso fica no meu coração. Pregue em todo o tempo, se necessário, fale. Você consegue entender que a sua vida tem que ser uma pregação?
Mas eu não falo nada, eu não abro a boca, não tem problema. Mostre Jesus para as pessoas através das suas atitudes, das coisas que você faz. O que você faz está resultando as pessoas quererem Jesus ou não querer saber de quem é crente? Pancada, né? No seu serviço. Ah, meu serviço é secular, não tem nada a ver com a igreja. Eu vendo boné. Lembrei do Vergara agora e do Ricardo. Vendo boné. Mas será que as pessoas que estão recebendo seu boné lá no final estão contentes com o atendimento ou estão descontentes? Você sabia que no serviço secular, se as pessoas estão descontentes com o jeito que você trata, você não está sendo cristão? Na hora que a pessoa te conhecer, ela vai olhar assim: ah, sou eu que embalo o seu boné. Ah, é você? Obrigado. Ainda bem que você avisou que eu vou sair de perto aqui, ó. Ô, sou eu que embalo o seu boné. Meu irmão, cara, eu pego aquilo na mão, aquele boné me traz uma paz. Quando eu abro a caixa, que excelência que aquilo é embalado. Cara, você coloca o paninho por cima, o paninho por baixo para não amassar, porque eu quero usar ele inteiro. Você está entendendo como faz toda a diferença as nossas atitudes? E a gente está pensando que reino é dentro da igreja. A gente está achando que reino é aqui dentro. Quando eu passo da porta para dentro, irmãozinho, boa noite. Ser abençoado. O reino é minha vida, eu faço parte do reino. Eu tenho que mostrar Jesus e Deus para as pessoas em tudo que eu faço, em tudo que eu toco, em tudo que eu ponho a minha mão. Se eu não estiver fazendo isso, tem coisa errada. Tem coisa errada. Eu não sei se você consegue entender, mas vamos supor uma pessoa que encontrou comigo, cruzou comigo em algum momento, e não me conhece, e hoje veio fazer uma visita na nossa igreja, entrou aqui. A hora que ela entrou, que ela me viu, ela já me encontrou comigo. Ela pode abrir o coração dela para receber uma boa palavra de Deus, ou ela pode fechar o coração dela e nunca mais pisar aqui. Só de entrar aqui e me ver. Você sabia que com você é a mesma forma? É o mesmo jeito? Nós somos responsáveis por tudo o que a gente faz, pensa ou fala. Até mesmo os pensamentos, nós temos autoridade para organizar. O que sai da nossa boca, a gente tem que ter cuidado. Se a gente está abençoando pessoas ou maltratando pessoas ou amaldiçoando pessoas. Deixa eu ler um texto com você aqui. Você vai entender agora aonde eu quero chegar. Ei, Deus é bom demais. Ó, eu vou ler aqui. Eu vou ler na versão, na área. 1 Coríntios 13. Entende isso aqui? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se rende ao mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como em um espelho obscuro, então veremos face a face.
Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior de todos eles é o amor. Sabe, esse aqui é 1 Coríntios 13. A gente pode recitar ele como um bom poema, ou a gente pode recitar ele até mesmo com uma música secular. Mas se você deixar isso aqui entrar como doutrina no seu coração, muda tudo. Se você começar a olhar como Deus trataria as pessoas, tudo faz a diferença. Se você começar a olhar e viver o que Deus, o que Jesus faria nesse lugar, como que ele organizaria, tudo muda. Sabe, teve um amigo meu que eu estava falando com ele uns dias atrás, e ele estava falando do serviço dele. E ele falou assim, eu trabalho lá no meu serviço, eu estou lá no meu serviço, e precisava muito de uma pessoa lá para o escritório. E eu estou lá pensando e tudo, e quando eu estou pensando, passou o faxineiro da empresa por mim. E ele olhou para o faxineiro e falou assim, cara, esse cara aqui cabia lá no escritório. Aí ele foi lá no RH e falou assim, contrata aquele rapaz para mim. E as pessoas que ouviram isso, que estavam perto, falaram assim, cara, é o faxineiro. Vai pôr ele aqui? Não, é o faxineiro. Pode contratar. Mas você tem certeza? Cara, faz isso. Contratar o faxineiro. Resultado disso, anos depois, esse mesmo faxineiro é supervisor de uma das lojas aonde ele trabalha. E essa pessoa olha para ele e ele falou assim, essa semana mesmo ele me ligou. Cara, que gratidão que eu tenho por você. Você acreditou em mim, você me fez crescer. Eu era simplesmente um faxineiro, sem expectativa de vida. Olha só o lugar que eu vim parar hoje, cara. Eu sou grato a você, minha vida eu devo a você. Sabe de uma coisa? Esse rapaz não falou de Deus para essa pessoa, mas ele agiu como um cristão. Faz toda a diferença. As pessoas precisam entender que a gente acredita nelas. Deus, ele acredita em mim, a você, e ele dá um legado. Quando eu olhava para mim há 3 anos e meio atrás, que eu estava naquele lugar, eu não imaginava que eu poderia estar um dia aqui, num domingo, pregando para vocês e te ensinando alguma coisa de Deus. Eu falava, não, eu não consigo, eu não posso. E realmente, nas minhas habilidades naturais, eu nada tenho. Mas eu sei que Deus está interagindo comigo. Eu subindo aqui, eu estou sendo um canal dele para te abençoar e colocar você aonde ele quer que você esteja, e me colocar aonde ele quer que eu esteja. A minha vida, eu fico olhando pessoas aonde eu posso abençoar. Muitas vezes não é com dinheiro. O dinheiro realmente ele pode ser um problema se a gente tratar desse jeito. Muitas vezes não tem nada a ver com dinheiro, é onde eu posso colocar, o que eu posso levar, o que eu posso fazer para você dar um passo a mais na sua vida. O que eu posso fazer? E aí a gente está lá fora, abençoando pessoas, conduzindo pessoas. O jeito da gente falar é diferenciado. As pessoas olham para a gente e falam assim, como esse cara é inteligente? Inteligente nada, eu sou guiado pelo Espírito, o que tem dentro de mim é Deus que dá o que falar. Como que eu vou saber o que essas pessoas estão passando lá fora, se Deus não me falar? Uma pessoa encostou perto de mim hoje e falou assim, eu quero sair do Brasil, porque o Brasil não tem mais jeito. O Brasil realmente não tem mais jeito, e eu vou sair do Brasil para trabalhar fora, vou pegar minha família e vou trabalhar fora. E eu falei para essa pessoa assim, você sabia que se você não tiver organizado aqui, você vai sair, vai ser desorganizado lá, do mesmo jeito, e aí você vai falar que o país lá também não presta, e você vai para outro, e vai chegar lá e vai falar que o país lá não presta, e vai para outro. Você concorda que está andando em ciclos, que aquilo não está resolvido, e ele quer passar de nível sem finalizar um ciclo. E ele força essa passagem de nível. Só que isso não acontece. Enquanto eu não finalizo, não organizo aqui, eu não vou conseguir passar. Só que eu sozinho, às vezes eu não consigo. Estamos aqui para pegar junto contigo. É isso que a gente está falando. Eu estou aqui para te empurrar, para te colocar para frente. O maior prazer de um pai é ver o filho avançando. O maior prazer de um pastor é ver o filho avançando. A gente está aqui para organizar a sua vida, para te ajudar a pegar junto. Só que eu não vou pegar nada e fazer por você. O nosso pastor não vai fazer nada por você. Ele vai te dar direções de Deus para a sua vida. Muitas vezes essas direções não são fáceis. Vai de você querer ou não. Mas a sua vida ela pode voltar ao ciclo e viver tudo de novo. Ou voltar ao ciclo e viver tudo de novo. Ou ter um parâmetro diferente. Quer ter um resultado diferente? Faça coisas diferentes. Isso é um ditado do mundo. Que deveria estar na Bíblia. Quer fazer coisas diferentes? Quer resultado diferente? Mude as coisas que você está fazendo. O que você está plantando? Sabe, Deus ele olha para você e ele não vê um milho. Ele vê uma pipoca. Ele sabe o que você tem dentro que pode explodir. Só que eu olho para mim mesmo e falo assim, eu sou só um milhinho, coitadinho. Como que faz? Como que faz aonde? Começa a entender que Deus tem planos maiores e melhores para você, que Ele tem um lugar realmente diferenciado, que Ele quer que você entre.
Sabe, se Deus falar para você agora assim, você vai ter um caminhão. Você vai conduzir a sua vida para ter um caminhão ou você vai conduzir a sua vida para ter uma bicicleta? A bicicleta é o princípio do que você vai chegar. Mas eu já tenho que ter a bicicleta pensando no caminhão, olhando no alvo. Pequenas metas, isso vai fazer eu acelerar meu passo. Pequenas metas, e eu vou andando. Bicicleta, moto, carro e vou chegar lá. Pequenas metas, mas o meu olho está no caminhão, porque é o que Deus falou sobre a minha vida. E é o que eu tenho declarado. Não quero caminhão, gente, não é isso. Eu estou usando um parâmetro. Então eu vou chegar lá. Só que a hora que chega na hora de eu tirar a carta de moto. Se eu tenho fé, eu já tiro carta de caminhão junto. Por quê? Porque Deus falou para mim que é o caminhão. Agora, se eu não tenho fé, eu vou tirar de carro. E a hora que chegar no caminhão, eu vou falar assim, e agora? Eu tenho o caminhão parado aqui, é um problemão para mim. Não posso tirar ele do lugar, que senão a polícia... Problemão para mim. Problemão. Só que quando você começa a entender o que Deus tem para você, e Ele começa a falar no seu interior... O lugar que Ele quer te levar, tudo faz sentido diferente. Você começa a viver para aquilo, você começa a olhar lá para longe. Sim, você vai passar por aqui, você vai organizar, mas você sabe que tem lá, sabe o que é isso? Imagina Pirituba com uma gigantesca igreja. É isso que Deus tem falado para a gente. Você vai mudar a sua vida agora e começar a agir para daqui poucos anos. A gente está com essa gigantesca igreja, ou você vai começar a pensar, não, eu vou lá para a igrejinha lá. Eu vou lá para a igrejinha lá. Mas você tem a oportunidade de fazer alguma coisa? Não, nem me cabe. Nem me cabe. Mas você está passando tempos com Deus, orando em línguas, você está retribuindo o convívio com Deus? Não, deixa chegar lá. Como chegar lá? Vamos mudar e organizar as coisas hoje. Hoje, para que eu possa abençoar as pessoas hoje, em pequena escala, para que eu chegue no grande. Pode ser que daqui a pouco Deus te dá uma equipe com 100 pessoas. E o que quiser fazer com essa equipe de 100 pessoas? Eu vou olhar para ela e falar assim, calma aí Deus, eu vou lá estudar, vou me profissionalizar, daqui a pouco eu volto. Deus fala, não, vou precisar chamar outro, porque eu preciso para agora. Sabe o que é isso? É consciência de reino, é você entendendo que você está aqui para abençoar pessoas. O nosso pastor, ele ora para uma igreja de Pirituba há muitos anos antes de existir isso aqui. Quando eu conheci ele, que nem pastor era ainda. Ele falava assim, eu vou ter uma igreja em Pirituba. E há uma igreja da palavra da fé. Sabe o que é isso? Visão. Olha só. Estamos no meio de um grandioso processo. Ele acredita no que Deus tem falado para ele. Só que você sabe que se ele deslanchar sozinho, ele não vai ficar contente. Ele precisa de nós junto com ele. Então, no mínimo, você tem que mudar a sua mentalidade para correr atrás e junto. Algumas vezes, coisas que passou para a gente lá no nosso passado, lá na nossa infância. Alguns requisitos, algumas coisas que realmente machucaram, muitas vezes coisas grandes, atrapalham a nossa vida até hoje. E o diabo consegue falar na minha cabeça e na sua cabeça. E aquilo lá? E aquilo lá? Sabe, a gente tem uma boa quantidade de pessoas, e eu não sei de onde você veio ou o que passou com você lá atrás. Mas o diabo, ele é mentiroso. Tudo que ele vai falar no seu ouvido é mentira. Tudo. Ele começa com uma verdadezinha para você acreditar e embute uma mentira. Então ele vai falar assim, lá atrás, sua mãe te abandonou. Ninguém gosta de você. Você é pequenininho, você não serve. Aí Deus fala assim, não, eu sou seu pai. Você é gigante, você tem um potencial extraordinário. Você vai fluir, você vai romper. Aí você fica às vezes pensando assim, diabo. Eu sou pequenininho mesmo. Quem falou isso? Para de falar com a pessoa errada. Eu imagino Deus olhando para Adão lá e falando assim, com quem você conversou? Por que você foi falar com ele? O que você estava fazendo lá? Eu pus você aqui, é para você ficar aqui. Eu sei que planos têm o seu respeito, planos de bom e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu sei aonde você quer chegar e eu vou te levar até lá. Só que o plano meu é maior ainda do que você pensa e você quer para a sua vida. Eu sei como traçar, como te levar. Você precisa acreditar em mim. Se eu estou falando para você assim, se programa, se capacita, faça as coisas do jeito certo. Faz as coisas do jeito certo. De fato, esse papo de 10 anos em um, que graças a Deus, Deus tem falado na nossa igreja. Eu já estou vivencializando ele na minha vida pessoal há alguns dias, há alguns anos. Porque eu sou queridinho de Deus? Não. Porque Ele tem pressa em fazer o que Ele tem para fazer nesse tempo. Ele tem pressa. Ele tem pressa. E se Ele não achar um povo aqui que interage com Ele, Ele vai, infelizmente, ter que procurar outro povo. Mas eu não vou ficar para trás.
Eu não vou ficar para trás e você não vai ficar para trás. Eu vou ouvir a voz dele e vou interagir com ele. Sabe de uma coisa? Olha só. Meu irmão sempre fala uma frase. Meu irmão fala assim: eu não vou ser impedimento na vida de uma pessoa, a ponto de Deus querer abençoar aquela pessoa e eu estar impedindo. Ele, explicando essa frase, ele está falando assim: mesmo que eu tenha alguma coisa com alguém, se Deus quiser abençoar ele, eu estou junto. Eu sou um cidadão do reino, e Deus quer abençoar, não importa o que eu tenha contra, eu vou junto, eu vou abençoar. Por quê? Porque eu sou um cidadão do reino, e as minhas vontades, elas ficam em segundo plano, quando as vontades de Deus passam na minha frente. Agora imagina, Deus querendo abençoar o pastor Vinícius. Ah não, esse cara aí, cara, não. Aí Deus fala para mim: vai lá e dá 10 na mão dele. Não, para ele não. Fechei meu coração, não vou. Você acha que Deus vai interagir comigo numa segunda coisa? Você acha que Deus vai dar mais direções para mim? Não, eu estou ali, meu irmão está certinho em falar isso. Na verdade eu vivo isso. Só que eu não conseguia colocar isso em palavras. Ele conseguiu, é extraordinário. Uma pessoa, não importa o que ela faça para mim, se Deus quiser abençoar ela, eu estou junto. Eu estou junto. Primeiro, que eu não perco com Deus nunca. Você não perde com Deus nunca. Esse é um fator primordial. E segundo, eu estou junto com Ele. O que Ele quiser, eu quero. Mas é as minhas vontades. Paulo, em um determinado momento, ele falou assim: eu poderia morrer. Eu fui levado ao céu. E sei que lá é extraordinariamente melhor do que aqui. E eu poderia morrer, porque já deu meu tempo aqui. Eu poderia subir. Mas eu fico para abençoar vocês. Eu escolho ficar, mas lá é melhor, não importa. Eu escolho aqui, porque eu estou contigo. Eu estou com Deus aqui, Ele tem que fazer algo na sua vida, eu estou aqui. Um outro momento, Paulo falou assim: se fosse possível eu ir para o inferno para que vocês fossem para o céu, como eu faria isso? Eu quero, sabe o que é isso? Pensar em pessoas, acreditar em pessoas, fazer com que as pessoas alavanquem e corram a carreira. Ei, que gostoso ver o Luiz Fernando aqui pregando na quinta-feira. Ei, ele é um liderado meu, que gostoso mesmo. Eu fui lá, abracei ele no final, falei assim: cara, parabéns, tudo de bom para você, esse aqui é só o começo. Deus tem muito mais para você e ele vai crescer, porque o coração dele está alinhado. Alinhou o coração, as coisas funcionam. O que eu puder fazer para ajudar pessoas, eu vou fazer. O que eu tiver a oportunidade de fazer para atrapalhar, eu pulo fora. Não vou atrapalhar ninguém, porque eu sei o potencial das pessoas. Deus sabe mais ainda, mas eu sei que cada pessoa tem um potencial diferenciado. E Deus quer que ela rompe, que ela corra a carreira. Só que a gente pode escolher ficar sentadinho no sofá assistindo uma boa série, esperando as coisas acontecerem, esperando Jesus voltar. A gente pode, é viável, é inviável, a gente pode fazer isso. Só que eu me proíbo de fazer isso. Não. Tempos com Deus. Sabe, Deus, Ele coloca a gente no nível. Quando a gente começa a se alegrar com aquele nível, Ele muda para um nível maior. E aí a gente vai correr com aquilo, Ele coloca um nível maior, e um nível maior, e um nível maior, e um nível maior. E enquanto a gente está correspondendo com Ele, Ele está crescendo a gente. Aumento, avanço, crescimento, velocidade, rapidez. Sabe, pode ser que tenha algumas coisas dentro de você hoje, que lá no passado te impediram de dar um passo. E hoje isso te prende até agora. Até agora, porque isso tem que mudar. Isso tem que te liberar. Se você tem alguma coisa contra alguma pessoa, você precisa liberar isso. Você precisa liberar para você fluir, para a pessoa fluir. Joyce Meyer fala assim: você ter mágoa de uma pessoa é como se você tomasse um veneno esperando que ela morra. Se você tem alguma coisa contra alguém, não importa quem seja, enquanto você não organizar isso, Deus não te dá um próximo passo. Sinto muito de falar, mas você não vai com essa bagagem para lá. Você não consegue subir um degrau com essa bagagem. Só que eu falo para você, te desafio, você me cobrar depois. Libera isso. Você vai ver. Libera isso. Libera. Ai, mas me machucou, ai, me feriu, ai. Limpa disso, o diabo está tentando colocar bagunça na sua cabeça. Se limpa disso. Não importa, meu irmão, o que aconteceu com você no passado, provavelmente foi muito grave.
Mas isso não pode impedir você avançar o seu futuro. Você precisa organizar, limpar isso, passar realmente uma cândida para aquilo ficar claro. Precisa organizar, senão você vai passar o resto da vida patinando. Patinando. Pessoas às vezes fazem mal para a gente. O problema não é o que acontece, é como a gente vai se levantar desse tombo. Sabe, a gente cai, as coisas vão acontecer, a gente vai realmente escorregar às vezes na casca de banana. Não estou falando de pecado, estou falando sobre situações e circunstâncias. Mas o que eu vou fazer depois que eu cair? Eu caí. Não caio mais. Ei, agora você vai ver, eu vou correr. Tem que ser desse jeito. O jeito que você se levanta de uma queda é o que vai falar como vai ser o seu futuro. O jeito que você se levanta daquilo que aconteceu e você fica já com experiência para não cair de novo. As pessoas que estão perto de você, muitas vezes não vão entender o que está acontecendo. E as direções que você está tomando. Ei, mas se foi Deus que falou, obedece e pronto. Perdoa. Abona a dívida. Mas abona, se Deus está falando, Ele é responsável. Ele que vai te suprir. Tenha um bom entendimento de quem é Deus, para que Ele possa ajudar na sua carreira e na sua vida. Quando a gente não tem o entendimento de quem é Deus, ou não quer deixar as coisas deles pegar na gente, a gente fica enroscando, falta óleo na engrenagem. Algumas coisinhas até acontecem, mas Deus Ele não criou você para viver de coisinha em coisinha. Ele criou você para viver em altos degraus, em coisas grandes, em voar, em fluir. As pessoas têm que chegar perto de mim, ficar um tempo perto de mim, e quando sair falar assim, meu Deus, foi um tempo precioso. Isso é fácil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas é uma escolha. É uma escolha. De fato que as coisas da nossa vida, elas têm que ter um momento, para ter uma pausa e a gente analisar. Se minha vida só está patinando, eu preciso entender. Um carro, ele começa a patinar, eu preciso parar ele no mecânico, e o mecânico fazer um check-up nele, para entender se é embreagem, se é pneu, se é chão molhado, se é óleo, o que é. Só que esse check-up na minha vida, quem faz sou eu, não tenho que levar para alguém. Quando muito, pedir ajuda aos nossos pastores. Pastor, eu estou patinando aqui, o pastor fala, é isso. Ai, vou arrumar, fluir. Você sabe que às vezes um pneu gasto no carro faz com que você tenha danos tremendos? O carro pode ir numa ladeira, ele não conseguir subir, escorregar, bater outro carro, ferir pessoas e tudo mais, por causa de um pneuzinho que já era para ter sido trocado, coisa simples, manutenção de um carro. Você sabe que na sua vida, algumas coisinhas, resquício do passado, pode estar machucando pessoas, mas eu não quero machucar, mas quem falou que você quer? Só que está. O desejo do coração não é, mas está. Mas o que eu faço? Se livra disso. Se livra disso, ó. Se eu falar para você assim, vai daqui lá no terminal, e você tiver uma caixa, vai ser mais difícil de você chegar lá. Na sua caminhada é do mesmo jeito. Às vezes a gente está carregando uma bagagem gigantesca de coisa que já era para ter deixado para trás, de coisa que não nos cabe mais. E na verdade a gente está como um acumulador, levando aquilo para tudo quanto é lugar. E a gente fala assim, que vida pesada minha, que vida complicada. Eu ando e só me canso, eu só me canso. Tira a bagagem. Nossa, ficou fácil. Essa vida que Deus tem para você. Essa bagagem aqui, ó, é lixo. Se livra disso. Limpa isso, joga fora. Se livra disso. As coisas em Deus têm que ser leve. Você tem que passar por uma pandemia leve. As pessoas estão morrendo aí fora, mas nós estamos bem. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que elas podem ficar bem também. Senão eu sou egoísta. E aí eu estou quebrando princípios do reino. Pessoas estão com medo, morrendo, estão realmente preocupadas. E eu estou aqui para te ajudar, você está aqui para ajudar pessoas. A gente está aqui para pegar todo mundo junto e falar para as pessoas, calma, respira fundo. Senão para tomar um remédio, você está tão afobado que você vai morrer engasgado, você não vai nem morrer da doença. Respira fundo, calma. O que aconteceu? Nem lembro o que aconteceu.
E por que você está soluçando desse jeito? Não sei. Empurrando pessoas, levantando pessoas. Sabe, olha só, tem uma passagem na Bíblia, Jesus ressuscitou. E aí ele foi lá e falou assim, fala para os discípulos e para Pedro. Entende isso? Discípulos e para Pedro. Por que ele não tratou Pedro como um discípulo? Porque Pedro tinha errado. E na cabeça de Pedro, com certeza Pedro pensou assim, eu não sou mais um discípulo. E Jesus falou assim, ele é um discípulo, ele errou, mas ele vai se levantar e ele vai ser a pedra de estaca da minha igreja, vai ser onde vai ser alicerçada a minha igreja. Olha quanta coisa extraordinária aconteceu, e erro aconteceu, nós podemos errar, mas nós temos que nos limpar daquilo e fluir. Sabe, de fato, que quando eu cometo algum erro, com o coração alinhado, fica mais fácil de eu limpar aquilo. Alinha o coração e as outras coisas vão acontecendo. Eu cometi um erro, com o coração alinhado, eu vou lá e, cara, me perdoa. Cara, eu fiz isso aqui pensando naquilo lá, não vou fazer mais. Te machucou, acabou, tá limpo. Agora se eu falar, eu vou fazer de sacanagem, fica pior para a gente limpar as coisas depois. Primeiro o coração, é onde Deus olha, é onde que Deus quer aumentar, é onde Deus quer que a gente flua. Coração, limpa o coração, não deixa nada te impedir. Porque hoje pode ser que você passe ileso de algumas coisas, mas lá na frente o diabo vai te pegar se não estiver alinhado. Lá na frente, a hora que ele puxar o tapete, a queda é maior. Alinha, arruma, organiza, limpa. Depois de uns anos na minha vida, eu comecei a entender que eu não posso deixar as coisas para lá sem resolução. Um dia a gente mexe nisso, um dia nada. Mas isso é coisa ruim de mexer, mas eu preciso organizar. Eu não posso deixar para lá. Isso chama-se organização. Deus ele não consegue fazer nada com quem é desorganizado. Eu preciso, se eu tenho alguma coisa contra o Emerson, eu preciso ligar para ele e falar, cara, aconteceu isso. Preciso falar contigo. Cara, me perdoa e tudo mais, alinhamos. O diabo ele não vai ter motivo para te pegar, para puxar seu tapete. Só que no momento que a gente deixa uma vírgula acontecer, daqui a pouco essa vírgula é um texto. E fica muito mais difícil de arrumar, de organizar. O que Deus está falando hoje para você, que talvez você não tenha entendido, Ele quer cuidar de você, para que você cuide de pessoas. Ele quer que você esteja muito bem, para que pessoas cheguem quebradas e saiam daqui muito bem. Deus ele precisa que você esteja realmente num degrau um pouco mais alto, para poder olhar. Talvez você deve imaginar que os pastores têm um aplicativo de pergunta e resposta. E a gente vai colocar lá, problema tal, resposta tal. Eu não sei se você sabe, mas muitas vezes, na hora que você vem trazendo um problemão para o seu pastor, ele não tem a resposta. Mas ele tem a unção de Deus, ele tem a capacitação de Deus, ele tem o chamado dele e vai te levar num lugar proveitoso, e um lugar limpo e um lugar tranquilo. Está feito. Está feito. A banda pode subir, por favor? Está feito. O que a gente precisa é estar bem. Imagina eu vou no médico, e eu chego lá no médico, o médico está doente para me atender. Eu não vou nem querer ser atendido por ele. Eu chego lá com gripe, atim. Eu vou lá, é melhor eu ir embora, senão eu vou pegar a gripe que está com você, né? Não, o médico está bom para me atender. E a gente precisa entender que a gente faz parte do reino, a gente vai cuidar de pessoas. Se eu vou cuidar de pessoas, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem, como que eu posso te ajudar se eu estou mal? Eu preciso que você entenda isso. O que é reino? O que é reino? Dinheiro é muito importante, meu irmão. Mas na hora que as coisas estiverem organizadas, estruturadas na sua vida, o dinheiro vira consequência, ele vai chegar. A Bíblia fala sobre isso, ele vai ter que correr atrás da gente. A gente não tem motivo nenhum para a gente estar cheio de dinheiro aqui, sem ter pessoas. A gente não é um banco, a gente é a igreja. Amém. Por um outro lado, a gente pode estar cheio de pessoas aqui quebradas, com direções de Deus, e tratando e organizando. E daqui a pouco a gente tem um exército limpinho, de pessoas boas, curadas, saudáveis. Podendo enviar, podendo mandar, podendo liberar, sabe? Porque as pessoas vão estar sendo tratadas por nós. Se você hoje, eu tenho uma direção disso, se você hoje tem algum peso que no passado aconteceu e que isso te incomoda até hoje, que você tem pensado que isso tem te atrapalhado a viver seus dias,
e seu futuro, eu quero orar por você. Qualquer coisa que seja, não importa. Isso tem te atrapalhado, nós vamos orar. E você vai ver como você vai fluir, vai correr a sua carreira. O nosso passado ele não pode influenciar no nosso futuro negativamente. Ele tem que influenciar positivamente. Você olhar onde errou para não errar novamente. Mas isso, ele não pode deixar com que isso atrapalhe seus dias que estão por vir. Eu não vou fazer aqui uma cura interior, não tem nada disso. Nada disso. Eu estou tentando te limpar para você esquecer o que aconteceu e saber que Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com o que aconteceu com a gente lá atrás. A gente precisa crescer e avançar. A gente precisa correr a nossa carreira. Ei, Deus tem pressa. 10 em 1. Isso fala muita coisa para mim. E precisa falar muita coisa para você. Deus tem muita pressa das coisas acontecerem. Eu não sei se você consegue acreditar ou entender isso, essa palavra. Deus, Ele quer colocar 10 anos dentro de um, para as coisas acontecerem com velocidade. Planeja a sua vida daqui para 10 anos. Até o final do ano ela está resolvida, está tudo acontecendo. Você acredita nisso? É isso que Deus quer. Só que Deus quer isso, você precisa querer também. Bagagens erradas vai levar a gente a lugares errados. Bagagens erradas vão trazer peso para que aonde a gente tem que ir, a gente não consiga chegar. Tudo foi limpo quando a gente aceitou a Jesus. Mas a nossa cabeça e o diabo fica conversando e falando assim, não tá bom, tem que organizar, tem que fazer, tem que fluir. Ei,